Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje vamos falar sobre a alta do dólar, sobre qual que é o impacto dessa moeda norte-americana na vida dos brasileiros. Por isso, ao meu lado está o professor de economia Isaías de Carvalho Borges, que vai nos explicar melhor sobre esse cenário atual. Professor, a disparada do dólar nos últimos dias chegou na casa dos R$ 6 e acendeu um alerta para o governo brasileiro, né? Para a gente começar, qual que é o motivo dessa alta da moeda norte-americana? Bom, vamos lá. O aumento do preço do dólar no mercado brasileiro, ele reflete um cenário em que está ocorrendo mais saída de dólar do que entrada. Certo? O valor do dólar dentro do Brasil depende desse fluxo de entrada e saída de dólar. Mais ou menos oferta e demanda. A entrada de dólar seria a oferta de dólar e a saída seria a demanda. Quando ele está aumentando, significa que o fluxo de saída está maior do que o fluxo de entrada. Né? O que determina esses dois fluxos, entrada e saída? Tanto fatores internos quanto fatores externos. Então, por que alguém que tem investimento em dólar no Brasil decide sair do Brasil levando seus dólares? No final do ano, o fator principal foi o fator interno, algumas incertezas em relação, por exemplo, às propostas do Ministério da Economia e da Fazenda em relação à reforma tributária. Né? Um exemplo, como o governo tem muita dificuldade em cortar gasto e, ao mesmo tempo, você tem sinalização de isenção fiscal, vou dar um exemplo, a notícia de que haveria uma isenção de imposto de renda para todas as pessoas que ganhassem menos de 5 mil, certo? Se o governo vai reduzir, vai abrir mão de alguns impostos e não consegue, ao mesmo tempo, reduzir gasto, ele vai ter que compensar isso com outro tipo de imposto. Então, uma possibilidade seria cobrar impostos, por exemplo, das pessoas mais ricas, das pessoas que têm investimento, por exemplo, pessoas que têm investimento no mercado de ações. Então, perante essa incerteza, muitos estrangeiros que tinham dinheiro aplicado na Bolsa de Valores brasileira saem do país, mediante o risco de, em algum momento, o seu rendimento ser taxado. Então, o aumento brusco, repentino do dólar no final do ano, refletiu essas incertezas em relação às medidas que o governo poderia tomar para resolver o equilíbrio fiscal. Certo? Agora, fatores externos também ajudam a explicar. Desde a eleição nos Estados Unidos, que há um clima de muita incerteza em relação ao que vai ser feito a partir de agora em relação à economia norte-americana. Ao novo governo. O novo governo. Né? O presidente eleito fez uma campanha fazendo diversas promessas, para não dizer ameaças, em relação à economia, que se elas forem de fato realizadas, elas terão impactos muito grandes no comércio mundial e, consequentemente, no valor da moeda do dólar. Mas, até o momento, não houve nenhuma medida definitiva em relação a isso. O governo já assinou vários decretos, mas em relação à economia especificamente, mas apesar do governo não ter assinado, o discurso continua. Então, o principal medo do mundo hoje é o governo fazer o que prometeu, que é aumentar ou criar tarifas sobre importações. Sobretudo dos países China, dos BRICS, alguns países da América Latina, etc. Por que isso cria um clima de incerteza? Porque se você cria tarifa num país que é simplesmente a maior economia consumidora do mundo, isso vai afetar o comércio mundial de diversos produtos. E, consequentemente, afeta também o valor do dólar. Vai afetar o fluxo de exportação de diversos países, inclusive do Brasil. Então, essas oscilações do câmbio, que apesar de ter, que ele chegou a 6,27, hoje está próximo de 6, apesar dessa queda, mas o clima ainda é de muita incerteza. Essas incertezas continuam enquanto continuarem esse clima de incerteza em relação ao que de fato o governo norte-americano vai fazer sobre as promessas que foram feitas na campanha. Né? Do lado interno, o governo entendeu a necessidade, tanto que o governo trocou o ministro das comunicações, porque ficou claro para o governo que havia assim, uma certa deficiência de comunicação, comunicar melhor as medidas pode reduzir o impacto.
Então, eu diria que do lado interno, o governo está tentando reduzir, anular aqueles fatores que geram instabilidade no câmbio. Mas, apesar disso, o cenário é de instabilidade porque, por outro lado, o cenário externo é muito conturbado neste momento. E quais os principais impactos causados por essa alta do dólar na inflação brasileira? É forte, né? Eu diria que hoje o câmbio é o principal fator, é o principal peso na inflação brasileira, por duas razões. Primeiro, grande parte do que nós consumimos é importado ou tem componentes importados. Então, quando o dólar sobe, vai ter um aumento de custo para quase tudo que nós consumimos. Se não for direto, é indireto. Se não for direto, isso. Se não for direto, é indireto. Então, os produtos importados, o efeito é rápido. Então, por exemplo, um azeite importado ou um vinho importado, quando o dólar sobe, ele sobe junto. Um carro importado sobe junto. Mas quando você tem um carro, por exemplo, nacional, fabricado no Brasil, mas uma parte grande dos equipamentos, dos componentes, são importados. Então, em algum momento, esse efeito vai chegar. Então, assim, quando o dólar sobe, aumenta o custo de quase tudo que nós consumimos. Por isso que tem um efeito forte na inflação. Além disso, sobretudo no caso de alimentos, o Brasil é um grande exportador agrícola. Quando o dólar sobe, aumenta as exportações, porque fica mais vantajoso vender fora do Brasil do que dentro do Brasil. Se aumenta as exportações, reduz a oferta no mercado interno, sobretudo de alimentos. Então eu tenho aí um outro mecanismo de pressionar a inflação no Brasil quando o dólar sobe. Exemplo, carne. Outro exemplo, café. O Brasil é um grande exportador de café. O dólar sobe, é muito mais vantajoso vender fora. Para fora do que para o mercado do que o mercado interno. Então falta no mercado interno e você tem uma outra pressão inflacionária. Então o câmbio hoje no Brasil, né, quando eu falo câmbio, estou me referindo ao valor do dólar aqui dentro, tem um efeito muito forte sobre o preço interno. Então, a gente pode ver que piora o poder de compra do brasileiro, né, Com certeza. professor? E como não ser afetado com esse impacto causado pelo dólar, né? Quais as principais dicas para tentar escapar? Num curto prazo, você pode escapar desse efeito buscando alternativas, né? Porque hoje o mercado brasileiro, felizmente, ele é bem diversificado em relação a marcas, em relação a modelos, em relação a tipos, etc. Então você pode fugir no curto prazo, porque isso é uma coisa interessante. Quando o dólar sobe, a inflação é um fenômeno que ela ocorre de forma descoordenada entre os produtos, né? O dólar sobe, o efeito vai ser de 10% num produto, de 5% em outro, 0%. Então, no primeiro momento, você tem muitos produtos que não vão ser alterados, o preço não vai ser alterado. Então, a primeira dica é essa, ficar de olho, né, naquilo que você consegue substituir e buscar, então, naquele momento do aumento, um produto mais barato ou mais em conta, um substituto mais barato. No médio e longo prazo, fica difícil, porque no médio e longo prazo todos os preços vão subir, né? No caso, por exemplo, de alimentos, também é complicado, porque alimentos, eu estou falando de produtos que são básicos, muitas vezes é difícil a substituição, né? E outra coisa interessante, você pega no caso da carne. Quando aumenta o preço da carne, você tem um movimento no mercado interno de substituir a carne por outras fontes de proteínas mais baratas. Mas daí aumenta o preço dessas... Mas aí aumenta o preço porque aumenta a demanda. Uhum. Então, num primeiro momento, dá até para fugir de um preço alto buscando um substituto mais barato. Mas no médio prazo, esse efeito se anula, porque esse aumento de preço acaba contaminando quase todos os segmentos. Outra coisa importante, quando a inflação sobe no Brasil, o mecanismo que o governo utiliza, melhor, o Banco Central utiliza para anular esse efeito na inflação é aumentar os juros. Quando você aumenta os juros, você tem dois efeitos ruins na economia. Primeiro, aumenta o custo de investimento. Então a tendência é a economia desacelerar. Uhum. Então, desacelerar significa que as empresas vão investir menos e isso pode ter um reflexo negativo no mercado de trabalho. Então você cria um cenário em que você está perdendo poder de compra porque os preços estão aumentando e, ao mesmo tempo, aumentando o risco de desemprego. O segundo fator ruim do aumento da taxa de juros é que o aumento da taxa de juros tem efeito direto sobre o crédito. Então fica mais difícil
conseguir crédito. Os juros ficam maior. Certo. Então, num primeiro momento, o efeito negativo do aumento da taxa de câmbio é a inflação. Mas se esse dólar permanece caro, num segundo momento o Banco Central vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros para tentar segurar. E esse aumento de taxa de juros traz outros efeitos negativos sobre a economia. Desemprego, risco de desemprego e restrição de crédito. O combustível também é afetado, né, professor? Totalmente, porque embora o Brasil seja hoje praticamente autossuficiente de petróleo, mas a política de precificação da Petrobras é atrelada ao dólar, certo? Se está certo, se está errado, outra questão, mas o fato é que é assim que vem sendo feito a política de reajuste de preço de gasolina no mercado brasileiro, desde o governo Temer, né? Então o aumento no dólar reflete sobre a gasolina, certo? E que aí vem a outra questão importante da inflação. Como o Brasil é um país muito grande, em que grande parte do transporte de mercadorias interno é feito por um modal rodoviário, então aumento no preço da gasolina e do diesel é mais uma pressão sobre o custo de transporte, mais uma pressão inflacionária, certo? Então, a gasolina é uma coisa muito complicada, o combustível, em geral, é muito complicado porque ele é um preço que ele contamina tudo, porque ele é frete, ele aumenta o custo do frete. E como o país é grande demais, o aumento no custo do frete tem um efeito muito forte sobre o preço de tudo, da comida. Efeito dominó, né? Um efeito dominó, né? Então, bem lembrado a gasolina, porque ele é um fator importante aqui neste processo de transmissão, né? Por que o dólar chega no arroz? Então o dólar chega no arroz por diversos fatores, dentre eles é porque o dólar aumenta o preço da gasolina, do diesel, que aumenta o preço do frete, que vai refletir lá no preço do consumidor final. E também tem a questão, como a gente falou, dos alimentos, né? Se o pessoal, os carros que são flex, começarem a utilizar o etanol, vai aumentar a demanda. Exato. E aí o preço também exatamente. vai aumentar, No né? primeiro momento, por exemplo, aumentou a gasolina hoje, o etanol não vai subir hoje o preço. Então, hoje eu até consigo abastecer com etanol barato. Mas a próxima vez que eu for encher o tanque, já não vai estar mais barato. Vai ter uma diferença já. Porque depois de 2, 3 semanas, todo mundo migrando para o etanol, aumenta o preço do etanol. Sem contar que no caso do etanol, tem um fator aí que precisa ser considerado. O açúcar. O Brasil é um grande exportador de açúcar. Então, se o dólar sobe, mais cana de açúcar é direcionado para produzir cana, para produzir açúcar, e sobra menos cana para produzir álcool, que reduz a oferta. Então, normalmente, quando o câmbio sobe, você também tem aumento no preço do etanol. E da questão das viagens ao exterior, é melhor evitar nessa época, né, professor? Sim, né? O setor de turismo é um setor que normalmente Sofre. O turismo interno ele ganha no primeiro momento quando você tem aumento do câmbio, né? Porque se você olhar, por exemplo, agora, recentemente saiu um estudo mostrando que o final de ano e início de ano recente, né? Final de 24 e início de 25, houve um aumento de preço no turismo interno. Por quê? Muitas pessoas que iriam viajar para fora preferem fazer o turismo interno, então aumenta a demanda aqui e aumenta o preço. Então o turismo nacional, num primeiro momento, ele se beneficia dessa desvalorização do real ou do aumento do preço do dólar, né? Porque fica caro você fazer viagem internacional. Certo. Professor, muito obrigado então por todas essas orientações, né, sobre esse cenário atual que a gente está vivendo, né, desse aumento da moeda norte-americana. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha ajudado a entender melhor o cenário. É isso então, professor, muito obrigado. E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube, TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.